Paz e graça, Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você precisa do socorro de Deus? Você necessita do socorro do Todo-Poderoso? Eu sou o pastor Marcos Gama e este aqui é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia. Quero fazer uma leitura hoje no livro dos Salmos, o Salmo de número 6 e o versículo 4, para falar exatamente sobre o tema, o socorro de Deus. O Salmo 6 e o verso 4 diz assim: Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Todos nós passamos por momentos de aflição, momentos de dificuldade, momentos de luta. Todos nós passamos por momentos de angústia e necessitamos ser socorridos. Necessitamos que alguém nos auxilie, que alguém com um braço forte estenda a sua mão e ajude-nos. E a grande maioria de nós, daqueles que acreditam em Deus, sempre nos voltamos para Deus, pedindo a Deus o seu socorro, a sua direção e a sua graça. Nesse texto que nós lemos, Davi, que é o autor desse salmo, ele traz algumas orientações acerca desse socorro divino para as nossas almas. E ele começa dizendo o seguinte: Volta-te, Senhor, livra a minha alma. A primeira coisa é ter essa comunicação aberta com Deus, é ter essa dinâmica de orar, de estar clamando por Deus. Davi não clamava por Deus só quando precisava. Essa comunicação entre Deus e Davi era cotidiana, não só nos momentos de dificuldade. Em outros momentos, Davi também clamava para Deus, clamava por Deus, estava sempre em comunicação para Deus, com Deus. E nesse momento ele está dizendo: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Segunda coisa, Davi está sendo assertivo, bem direcionado naquilo que ele precisa. Ele precisa de livramento, ele precisa de socorro. Muitas vezes as nossas orações são tão repetitivas, são tão sem foco, são tão sem direcionamento, que não parece nenhum diálogo. E oração é de um diálogo entre um homem e Deus, entre Deus e o homem. Não é um monólogo, é ambos falando, colocando prioridades tanto do homem para Deus como de Deus para os homens. E nesse momento Davi está dizendo: eu preciso que o Senhor livre a minha alma. Pastor, por que ele está dizendo a alma dele? Porque pelo que a gente vê e o contexto, quando na epígrafe tem um texto dizendo: Davi recorre à misericórdia de Deus, a alma de Davi estava em momentos de angústia. A alma de Davi, as suas emoções, o seu coração, o seu íntimo estava em guerra. Ele estava se sentindo preso, ele estava se sentindo acuado e ele solicita a Deus que o livre. Mas a questão é: como ele faz isso? Além de uma comunicação aberta, sincera, direta com Deus, e além de Davi ser muito específico nessa oração, solicitando a Deus livramento, a próxima parte do versículo nos deixa uma chave muito importante, quando ele diz: salva-me pela tua graça. E aqui nós temos um princípio fundamental do relacionamento com Deus. Deus não age em nós porque merecemos. Deus não estende a sua mão porque merecemos. Não é mérito, não é o nosso mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou ruim, que Deus vai me ouvir ou deixar de me ouvir. O importante é você saber que quando eu oro, eu preciso ter entendimento de quem eu estou falando. Ele conhece a minha alma, conhece meu coração, conhece as minhas intenções. Então, quando eu me chego diante de Deus, embora que eu saiba que não preciso de mérito, eu preciso de coração transformado. Eu preciso saber que a minha oração precisa estar alinhada com o coração de Deus. E o coração de Deus sempre é bom, é perfeito, é misericordioso, é agradável. Deus não trabalha com brigas, com divisões, com partidarismos. Deus quer que todos sejam abençoados, Deus quer que todos sejam curados, libertos e transformados. Quando eu dependo da graça, eu entendo que os outros também dependem da graça. Se todos nós dependemos do agir gracioso de Deus, é porque todos nós não merecemos. E não é porque eu não mereça que eu vou me afundar mais ainda em práticas, atitudes e comportamentos que entristecem, afrontam e me tiram do alinhamento com Deus.
Quando Davi se dirige para Deus, Davi sabe com quem está falando, Davi sabe que precisa ser sincero, abrir o coração para Deus para aquilo que ele precisa, e Davi também tem a certeza e a segurança que tudo que ele vai receber de Deus é um ato da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Que nesse dia também você entenda isso, que você compartilhe com Deus as suas dores, que você compartilhe com Deus as suas aflições, que você compartilhe com Deus as prisões da sua alma, as prisões das suas emoções, que você compartilhe com Deus se você está com medo, se você está ansioso, se você está depressivo, se você está magoado, se você está chateado. Compartilhe com Deus e seja sincero nas suas declarações, seja sincero na sua oração e perceba, entre com confiança, sabendo que é a graça, que é um favor imerecido de Deus que vai te responder, não é mérito seu. Apesar de você estar entrando pela graça, entenda, precisa acertar e alinhar o seu coração com Deus, não para merecer alguma coisa, mas para ter mais e mais da presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus guarde a tua casa, a tua família, os teus negócios e que você veja a mão de Deus sobre a sua vida e que o seu coração se volte para Deus em alinhamento, em arrependimento, em perdão de pecados e em misericórdia e que o amor de Deus, a graça de Deus seja derramado sobre a sua vida. Um forte abraço. Compartilhe essas gotas de graça com o máximo de pessoas possíveis, levando esperança, levando vida aos corações. Um forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima Gotas de Graça para o seu dia.